Tem duas perguntas só. Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos estar conversando com o Dr. Leonardo Bruno Frauches. Oi, José Daniel, Aurinólia, boa noite. Então, hoje a gente vai ter um convidado especial, Dr. Leonardo Bruno. Tudo bem? Convidando o doutor Leonardo, esperando ele aceitar o nosso convite. Oi, Léo. Alô? Tá me ouvindo? Tô perfeitamente, e você? Tá, né? Tudo bem, né? Seja Tudo ótimo. bem-vindo aqui ao nosso Neuro Simões Tocantins. Ótimo. É um prazer estar participando. Estou super feliz que você aceitou o convite. Depois de muita insistência, né, Léo? O Léo disse que o doutor Leonardo disse que é meio tímido, mas assim, com jeitinho a gente conseguiu convencer. Que bom que ele aceitou, porque assim, eu não vejo aqui na nossa cidade uma pessoa mais preparada para estar fazendo essa live comigo. Vou te apresentar, Ah, tá? que joia. Então, Léo, doutor Leonardo, Léo para os amigos. Doutor Leonardo Bruno, ele é neurologista, especialista em dores de cabeça, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias. Por isso o convite para ele. Esse módulo a gente está falando de dores de cabeça, né? E o doutor Leonardo está aqui para estar ajudando a gente, tirando dúvidas do público. Eu vou pedir, gente, a gentileza de vocês ir apertando. Tem um coraçãozinho aí, não é? Que quanto mais vocês vão apertando, é o coraçãozinho. Hoje está aparecendo uma carinha aqui para mim. Então, aperta aí no coraçãozinho, que é para mais gente ver a nossa live. E o doutor Leonardo, desde 2005, que eu estou aqui em Palmas, ele trabalha aí com a gente, trabalha no Hospital Geral de Palmas. E aí, Léo, te apresenta, fala aí um pouquinho de você pra gente, para quem não te conhece, te conhecer. Oi, Ju. Adria, queria primeiramente dar boa noite, né, para todo mundo que está aqui na live e parabenizar você por esse projeto excelente. Né? Eu não esperaria nada diferente da sua pessoa, eu sou um admirador do seu trabalho, né, da forma, com a competência que você conduz, né, o seu trabalho e a competência também com os seus pacientes, né, sua destinação com eles, né. Então, realmente, a gente é admirador, né. Eu sou Leonardo, sou médico neurologista, neurologista clínico, gosto muito dessa parte de cefaleias, já venho atendendo pacientes com dores de cabeça há bastante tempo, né? E é uma parte que me interessa muito. E agradeço o convite de estar participando. Trabalho no Hospital Geral de Palmas, lá na UTI, faço consultório também. Então, é um trabalho bem amplo, né? Então, aí, para poder bater um bate-papo, né? Eu acho que não vai ser nada muito científico, né? Muito formal. Acho que tem que ser uma linguagem de bate-papo mesmo, para todo mundo entender. Nem todo mundo que está aqui assistindo hoje é da área da saúde. Então, assim, se por acaso eu começar a ser técnico demais, pode me dar um puxãozinho de orelha que a gente vai tentando arrumar. Não, tranquilo. Inclusive, esse é o objetivo, né? Começou com uma brincadeira, pandemia, um pouquinho mais de tempo. Ah, vamos começar. E acabou virando assim, um Joia. trabalho da nossa página, que eu tô muito feliz em estar fazendo, né? Dos bastidores, da Isso. produção, a brincadeira que tem por trás disso está virando um hobby. E, em contrapartida, a gente vai estar fazendo aí um trabalho, né? De estar esclarecendo o público. Então, assim, é bem simples mesmo, né? A gente está esperando aí as perguntas. Até agora a gente tem duas perguntinhas só na nossa caixinha. Então, vocês se sintam à vontade de começar a fazer perguntas, porque essas perguntas vão ajudar aí a movimentar a nossa live. Então, assim, a gente tem observado
as dores de cabeça mais frequentes no dia a dia, a gente pode estar falando um pouquinho sobre elas, e também pegando o gancho aí, Léo, da pandemia. Porque assim, o que eu tenho observado é quem já tem diagnóstico, por exemplo, de enxaqueca descompensando, quem não tinha dor de cabeça apresentando dores de cabeça, o que você pode estar falando aí um pouquinho para a gente já dessas duas situações aí, e conforme as perguntas forem surgindo, a gente não tem um roteiro, não. Aqui é bem do se vira nos 30. Conforme o pessoal vai perguntando, aí a gente vai conversando. É um bate-papo mesmo, viu? Fica à vontade. Joia. Então, é exatamente isso que você citou, né? A gente está vivendo uma pandemia, né, do Covid, e assim, o número de casos vem aumentando de uma forma bastante frequente, né? O número de casos de pacientes com dor de cabeça, eu digo, né? Isso se dá muito pela forma como que nós estamos vivendo no momento, né? Mudou muito a nossa rotina, nosso trabalho. Tem pessoas que saíram de casa para trabalhar, agora estão tendo que se adaptar a uma nova rotina de trabalho domiciliar, trabalho remoto, menos atividade física, né? A alimentação mudou muito, aumentou muito o consumo, por exemplo, de comidas fast food. Isso tudo corrobora para que você tenha mais episódios de enxaqueca, principalmente aqueles que já tinham um diagnóstico prévio de dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, né? Mas o que eu gostaria de salientar, Adler, é que assim, a gente quando fala de dor de cabeça, a gente tende a imaginar muito a questão de que tudo é enxaqueca, né? Enquanto, na verdade, não. A gente tem hoje um protocolo muito definido a respeito de dores de cabeça e é um tema bastante estudado mundialmente. O Brasil também é um forte, uma forte fonte científica de trabalhos a respeito de dor de cabeça. Então, foi montado um protocolo internacional onde a gente já consegue classificar mais de 200 tipos de dores de cabeça, né? Então é um tema bastante amplo, nem tudo é enxaqueca. Logicamente, as dores de cabeça mais frequentes é a cefaleia de tensão, né, que a gente chama de cefaleia tensional, e a enxaqueca, né? São as duas mais frequentes. E uma coisa bastante interessante que é comum o paciente ter essas duas dores de cabeças associadas, né? Eu tinha um professor que falava, brincando assim, ninguém está proibido ter pulga e carrapato ao mesmo tempo. Então, assim, imagina você já sofre com enxaqueca e ainda tem uma cefaleia de tensão, por N fatores que estão acontecendo, pessoas perdendo o emprego, fora a situação, assim, de às vezes você se infectar mesmo pelo Covid, que a gente sabe que o corona tem essa predileção pelo sistema nervoso central e pode desencadear dor de cabeça, né? Então é um tema bastante amplo. Mas na nossa prática clínica, as dores mais interessantes, assim, que com mais frequência, é a cefaleia tipo tensão e a enxaqueca, que a gente pode discutir um pouquinho se você quiser abordar um pouquinho mais separado. Com certeza. Como assim as perguntas, eu acredito, né? Como acontece no consultório, vai acontecer aqui na nossa live, as perguntas vão girar em torno mais ou menos dessas duas dores de cabeça. E antes da gente dar continuidade, eu começar a ler as perguntinhas aí dos nossos seguidores, eu só vou pedir para você falar para a gente quais são os sinais de alerta, porque assim, se tudo é enxaqueca, se tudo é cefaleia tensional, eu vou ali me automedicar, vou tomar um analgésico, né? Então, doutor Léo, assim, doutor Leonardo, qual que são os sinais de alerta? Porque aquela dor de cabeça não é uma dor de cabeça benigna. Quais são os sinais de alerta para uma dor de cabeça, por exemplo, de hipertensão intracraniana? Fala aí pra gente o que os nossos amigos aí têm que se atentar, o que pode estar aí mostrando que essa dor de cabeça não é coisa simples e que tem que procurar o hospital, sim. Porque ultimamente as pessoas estão com medo de procurar o hospital por causa do corona, que por um lado estão certas, mas por outro a gente tem observado que os AVCs estão chegando depois da janela de trombólise, as pessoas quando estão chegando para tratamento, já estão chegando com os quadros mais avançados, porque está havendo uma tendência de segurar mais em casa para evitar de ser contaminado pelo corona, né? A gente tem essas duas situações aí que tem que ser bem
E aí você fala pra gente o que as pessoas têm que se atentar e não é para ficar esperando em casa não, é para procurar a ajuda de um profissional. Por favor. Então, é interessante esse assunto, né? A primeira coisa que vem em mente quando você está diante de uma pessoa com dor de cabeça é se aquela dor de cabeça é uma dor de cabeça do tipo primária ou se ela é uma dor de cabeça do tipo secundária. Quando eu falo dor de cabeça, eu falo, de uma forma geral, cefaleia, né? Que seria o termo mais certinho. Então, quando você tem uma cefaleia primária, o sintoma já é a própria doença. Essa dor de cabeça, geralmente, ela não necessita de uma investigação. E entre elas está a cefaleia tensional, as enxaquecas, a cefaleia insalvas, né? Porém, a gente tem um outro grupo, que é a respeito da pergunta que você está me fazendo, que são as cefaleias secundárias. Ou seja, a doença tem o sintoma cefaleia e geralmente vem associado a outros sintomas, né? Então, assim, os sinais de alerta que a gente deve ficar mais atento é quando a pessoa fala assim, olha, essa é a primeira dor de cabeça que eu estou tendo na minha vida. Isso é comum, as pessoas às vezes não têm dor de cabeça e de repente tem uma dor de cabeça muito intensa. Ou quando fala, olha, é a dor de cabeça mais forte que eu já tive na minha vida. Também é um sinal de alarme. Aquelas pessoas, por exemplo, que já tinham um diagnóstico de enxaqueca, mas que começam a mudar o padrão da dor, ou seja, a dor começa a ficar mais frequente, a dor começa a ficar mais intensa, já não começa a responder mais ao uso de analgésico que ela usava, né, eventualmente. E isso também é um sinal de alerta, deve ser procurado, né, o médico neurologista. Porém, a gente tem um grupo já mais emergencial, que são aquelas dores de cabeça acompanhada, por exemplo, de sinais neurológicos, uma convulsão, uma perda de movimento em um membro, um distúrbio da fala, um distúrbio visual, né, uma rigidez na nuca, né, essas dores de cabeça que vêm acompanhadas de sintomas neurológicos, essa não pode ficar esperando em casa. Mesmo diante dessa pandemia, tem que ser encaminhado para a emergência para poder fazer um exame complementar, um diagnóstico mais correto, né? Dor de cabeça também que inicia após os 40 anos de idade, a pessoa foi bem até os 40 anos de idade, não tinha dor de cabeça e começa a apresentar uma cefaleia, né, diferente, tem que ser investigado, né? E com alterações sistêmicas, tipo febre, alterações na pele, tosse, isso também é uma dor de cabeça que deve ser investigada com mais critério, né? Que pode ser uma cefaleia secundária a uma doença mais grave. Então, assim, não deixe de ir na emergência ou até mesmo no consultório do seu médico neurologista, caso você esteja diante desses sinais. Principalmente aquela mudança no caráter da dor. Você sempre teve um padrãozinho de dor e de repente essa dor está diferente, está mais forte, mais frequente. Isso são sinais interessantes aí para uma investigação. E aquilo que você brincou anteriormente do seu professor, né? Não é porque tem pulga que não vai ter carrapato, né? Às Justamente. vezes a gente faz diagnóstico, a pessoa teve enxaqueca desde criança, no decorrer da vida desenvolveu hipertensão, hábitos inadequados, lá depois dos 40, 50 anos fez a ruptura do aneurisma. Ah, o meu diagnóstico estava errado. Não, nada impede que você tenha enxaqueca e que possa, no decorrer da vida, surgir outros tipos de dores de cabeça. Então, essa importância que você está atento. Você tem dor desde sempre e de repente ela mudou o padrão, ela não está respondendo aos remédios, ela está estranha, está diferente. Nesse caso, eu sugiro que você procure um profissional, não precisa ser no hospital, né? Mas aí marque uma consulta ambulatorial para ver o que está acontecendo, né? Então é importante isso aí que você alertou, porque eu tenho enxaqueca e eu não posso ter outro diagnóstico? Infelizmente não, né? Não é essa a rotina. Vamos começar a ver as perguntas? Essa é a primeira? Gabriel Lantz. Oi, Gabriela. Gabriela. Oi, Gabriela. Obrigada por estar aqui com a gente. A Gabriela pergunta: a ingestão de álcool pode gerar quadros de enxaqueca até nos dias em que não se consome o álcool? E aí, doutor?
Então, é uma pergunta interessante. Difícil, eu também fiquei pensando, Você, eu não sei a resposta. Até quantos dias então, depois o álcool fica agindo nisso aí? e na verdade, possivelmente essa pessoa já deve ter, é Gabriela, né? Já deve ter experimentado alguma situação parecida. Porque realmente isso pode acontecer. Às vezes você bebe exageradamente, né? Bebidas alcoólicas no sábado e vai ter dor de cabeça lá na segunda-feira ou na terça-feira. Por que que isso acontece? Eu até vi um post seu bastante interessante mostrando que a enxaqueca ela é composta de fases. Então, às vezes, a enxaqueca ela começa 2 dias antes do pico da dor. A pessoa já começa, às vezes, 48 horas sentindo alteração do humor, alteração de comportamento, começa a bocejar, torcicolo, e principalmente, assim, às vezes, o humor é uma coisa interessante, já vai mudando. E aí, quando isso acontece ali 24, 48 horas, ela já começa a apresentar a fase de dor, né? Alguns ainda, antes do quadro de dor, vão ter um período que a gente chama de aura, que são manifestações neurológicas ou visuais, que você vê pontinhos luminosos, ou vê cegueira, ou uma cachoeirinha, né? Ou só enxerga a metade do campo visual, alterações de tonteira, de dormência e até motoras, né? Um braço fica mais devagar. Isso já é um fenômeno que acontece precedendo a fase de dor mesmo, né? A fase de algia. E aí vem, às vezes, esse episódio, né? E a gente sabe que a enxaqueca é uma dor bastante intensa, ela é uma dor pulsátil, geralmente de um lado da cabeça, em 2/3 dos casos ela só de um lado da cabeça, acompanhada de náuseas, fotofobia, ou seja, a luz incomoda bastante, o cheiro incomoda bastante, o barulho incomoda, a pessoa tende a ficar quietinha no seu quarto, às vezes até subir um lancezinho de escada pequeno já é dificultado porque a dor é bastante intensa. E frequentemente essas pessoas são consideradas assim, outra vez com dor de cabeça, você é mole. Não, dor de cabeça da enxaqueca é uma dor bastante forte que incapacita mesmo a pessoa. Então, respondendo a pergunta mais uma vez, a pessoa pode vir a ter a fase de dor, às vezes 48 horas depois de ter ingerido a bebida alcoólica. Então, bebe no sábado, vai ter dor de cabeça na segunda. Só lembrando que para você ter uma crise de enxaqueca, você tem que ter o diagnóstico de enxaqueca, né? Porque vão ter aquelas dores de cabeça de ressaca, né? A pessoa não tem enxaqueca, bebeu todas, e no outro dia vai ter uma dor de cabeça, mas não quer dizer que seja uma crise de enxaqueca, né? A não ser que ele não tenha diagnóstico, não é isso, doutor? Justamente, a gente tem na classificação aí das dores de cabeça, das cefaleias, a cefaleia da ressaca, né, que é uma dor de cabeça que a maioria de nós já experimentou em alguma fase da vida. Mas não é uma dor de cabeça típica de enxaqueca. Geralmente a dor da ressaca é uma dor mais limitada, aquela dorzinha que você consegue ainda, às vezes, até ir trabalhar, mas chega lá, olha, eu tô com uma ressaca. Já a enxaqueca não, a enxaqueca é uma dor forte, incapacitante. Ela te derruba, ela faz você ficar em casa mesmo. Próximo, tem mais pergunta? Tá. Por que a enxaqueca piora na TPM? E como amenizar? Quem fez a pergunta? Juliana, cadê meus óculos? Foi a Maiara. Eu quero aparecer bonita aqui, não boto óculos e fico assim, ó. Então, a enxaqueca ela tende a piorar na TPM, porque assim, o diagnóstico de enxaqueca ele é muito mais frequente em algumas fases da vida, não em todas as fases, mas principalmente ali nas 3 primeiras décadas, ele é mais frequente nas mulheres, justamente pela questão hormonal. Então, quando você está perto de um período menstrual, você tem alterações interessantes no seu ciclo de estrogênio, né? E aí isso pode desencadear mais crises. A tendência natural da enxaqueca é que ela vá melhorando com a idade. Então, a partir ali dos 35 anos de idade para 40 anos, a mulher ela já começa a experimentar uma redução na intensidade, na frequência das dores de cabeça, e a dor de cabeça tende, a enxaqueca ela tende a desaparecer após a menopausa, né? E aí se vai aparecer...
tem a ver com a queda hormonal, com certeza, né? E aí vai depender também, na fase de menopausa, como que essa mulher vai repor hormônio, né? Então tem que ter um acompanhamento com o ginecologista muito certinho para saber a quantidade certa do que ela precisa repor, porque senão ela pode voltar a experimentar dores de cabeça, né? Então, assim, esse ciclo hormonal é bastante interessante. A gente vê que na gravidez, por exemplo, a gravidez é uma situação bastante interessante para a enxaqueca, porque melhora na gravidez. Às vezes os 3 primeiros meses ali, que ainda não houve uma mudança hormonal tão significativa, ainda tem um episódio ou outro de dor de cabeça. Mas após o primeiro trimestre, a pessoa, a gestante já começa a sentir uma melhora bastante significativa nas crises de dores de cabeça dela. Gente, eu queria viver grávida. Eu tenho enxaqueca, né? Eu sou daquelas que sofre assim desde, sei lá, 3, 5 anos. Quando eu entendo das minhas memórias aí que eu tenho enxaqueca. E na gravidez eu estava no céu, assim, realmente. São poucas as mulheres que chegam no consultório reclamando que pioraram na gravidez. Tem uma outra perguntinha aqui da Clínica de Olhos, doutora Josenilda. Oi, tudo bem? Obrigada por estar acompanhando a gente. Ela está perguntando se a cefaleia no Covid tem algum padrão ou não. Já tem algum estudo aí de padrão de dor de cabeça? Está tudo muito novo, né? Então, boa noite, doutora Josenilda. Tudo bem? Prazer saber que você está assistindo a nossa live aqui. Sim, tem sim, já está sendo bastante discutido aí nos grupos do pessoal que faz mais essa parte de cefaleias aí no Brasil, e é uma dor de cabeça que tende a ser um pouquinho mais refratária, é uma dor que pega a cabeça inteira, diferente da enxaqueca, que é uma dor mais unilateral. Então é aquela dor, e o caráter dela não é pulsátil, é uma dor em pressão. A pessoa fica com aquela dor em pressão. A notícia boa é que ela geralmente melhora bem ao usar analgésico, porém assim, ela é um pouquinho refratária no sentido que ela fica recorrente, ela vai indo e voltando, e às vezes a pessoa se cura do Covid, já tem exames negativos e ainda fica experimentando essa dor de cabeça ainda por mais uns 15 dias. Então o caráter principal dela é de pegar a cabeça toda e ser um pouquinho mais em caráter de pressão, né, e aperto, né? Mas não é uma dor tão incapacitante também na maioria dos casos. Embora alguns, logicamente, a pessoa fica mais derrubadinha, né? E nesse caso, você... Claro, a gente não vai estar consultando aqui, mas assim, você utilizaria só analgésico comum ou porque se prolonga 2 semanas, você associaria com anti-inflamatório? Ou só analgésico comum mesmo? Não, o padrão geralmente ele melhora um pouquinho com analgésicos comuns, né? Não precisa da gente fazer mão de anti-inflamatórios mais potentes, não. Então, analgésico comum, às vezes um relaxantezinho muscular para a pessoa dormir um pouquinho melhor à noite, geralmente tende a ser bastante suficiente. O problema é que ela é recorrente, né? Você toma o remédio um dia, no outro dia a dor de cabeça volta, né? Naquele mesmo horáriozinho ali. Então é uma dor de cabeça meio enjoada, mas ela vai sumir sozinha sem nenhum tratamento especial. É só o tratamento do próprio sintoma mesmo. Ok. Antes da outra pergunta que tem aqui, eu recebi uma pergunta no direct, quando a gente fez um post falando que a enxaqueca, geralmente, ela é da metade da cabeça. Aí a nossa seguidora falou, mas a minha dói dos 2 lados. Fala um pouquinho pra gente dessa questão, que não necessariamente é obrigatório ficar só de um lado. Então, a estatística é o seguinte, em 2/3 dos casos, ou seja, ela é muito mais frequente sendo unilateral. Porém, ela pode atingir a cabeça toda, né? Tem pessoas que referem muita dor atrás dos olhos ou lá no centro da cabeça, mas em quase 100% dos casos o caráter é latejante, é aquela dor de cabeça pulsátil. Muitas das vezes a pessoa coloca a mão, sente até a veia um pouquinho mais alterado, né? Então, assim, isso não é uma regra que tem que ser unilateral. Porque 2/3 dos casos são unilateral, mas pode ter casos que a cabeça toda dói. Então, tá doendo dos 2 lados, não quer dizer que não seja enxaqueca, né, gente? Por isso que é bom procurar um especialista, e não é fácil.
Não é fácil. Mais de 200 tipos de dores de cabeça catalogadas. E a maioria delas, a diferença entre um e outro, o exame de imagem, ele é para afastar as causas preocupantes, se ela é secundária. Mas as dores de cabeça primárias, você diferencia uma da outra na conversa com o cliente. Então, não é fácil fazer diferença de 200 tipos diferentes de dor de cabeça. Até hoje eu encontro dificuldade, de vez em quando aqueles casos mais difíceis eu mando para o doutor Leonardo, quando esgoto os meus conhecimentos eu mando uma cartinha, olha, isso aqui é para o Super Léo, porque não é fácil, gente, exame de imagem não dá diagnóstico de dor de cabeça primária, né? Então você tem que estudar muito, se dedicar muito, às vezes é uma vírgula que faz a diferença, e essa vírgula o remédio já muda, por isso que não é interessante a gente se automedicar, achar que é enxaqueca, então eu vou tomar conta, né? Que depois vem as complicações aí da automedicação. Não sei se você tem essa mesma dificuldade que eu tenho. Para mim, a pior dor de cabeça de cuidar no consultório é aquele paciente que vem há anos se automedicando. Chega lá, ele já usou todos os remédios que você conhece e traz até mais alguns que eu vou pesquisar que eu nem conhecia. Para mim, esse é o pior. Fale um pouquinho da dor de cabeça por abuso de analgésicos, por favor, doutor. Esse realmente é um tema assim, de pavor para os neurologistas, né? A cefaleia por abuso de analgésico, ela acontece com uma frequência bastante elevada, porque a enxaqueca, comumente, ela é tratada de uma forma um pouquinho banal, né? E às vezes é até muito triste quando você atende um paciente, o paciente fala, olha, já fiz uma consulta médica, o médico falou que eu tinha que me acostumar com essa dor. Não, a gente tem tratamentos específicos para enxaqueca, só que assim, a grande maioria dos pacientes se automedicam, vão na farmácia e compram qualquer analgésico, né? Esses analgésicos comuns, a pessoa começa a entrar num ciclo de tomar remédio, e isso vai havendo uma necessidade de usar remédio com mais frequência. Por que isso acontece? Porque você vai diminuindo o seu limiar ali para a resposta dos analgésicos. Então, o que seria um abuso de analgésicos, né? Um abuso de analgésicos são aquelas pessoas que usam dor de cabeça, usam analgésico por mais de 2 vezes na semana. Então, se já chega no seu consultório falando que usa remédio todo dia, eu já tive pacientes, por exemplo, que usavam Dorflex 8 comprimidos por dia, né? Então, assim, não melhoravam, tinham dor de cabeça intensa. Esse paciente realmente é um paciente difícil de se tratá-lo. Você tem que explicar para ele que usar analgésico está fazendo ele piorar. E aí, às vezes, ele tem que tentar parar com estratégias que a gente tem de outras medicações para ir substituindo esse analgésico aí aos pouquinhos, né? Então, às vezes, ele dá uma descidinha lá no inferno para depois subir para o céu, porque realmente não é fácil e a vontade de usar o analgésico é grande. Eu até brinco, olha, falo se está com um familiar. Só faz um favor, pega, cata tudo, esconde dentro de um cofre. E não deixa comprar, porque nos primeiros dias é sofrimento, para depois você vai ter que ser desintoxicado, né? Você vai entrar numa fase de abstinência. E a pessoa às vezes, doutor, eu vim aqui para a senhora me ajudar a ficar sem dor, a senhora está mandando eu não tomar remédio, né? Parece um contrassenso. Mas quem chega lá viciado, assim, entre aspas, em tomar analgésico por conta e precisa passar por esse processo de sofrência. Tem uma outra pergunta aqui de uma senhorita belíssima, doutora Moema Barros, você conhece? Muito. As emoções podem contribuir para a cefaleia? Sim, bastante, né? Existe um mito. Obrigado pela pergunta, Moema. Existe um mito de achar que problemas psicológicos são a causa, né, às vezes, de enxaqueca ou de cefaleia tensional. Não, não é bem assim. São fatores que ajudam a deflagrar crises. Então, se você tem pessoas bastante ansiosas, como a gente está vendo agora nessa fase aí da pandemia, né, ou pessoas com situações de depressão, alguns outros distúrbios psicológicos, elas podem vir a experimentar mais dores de cabeça, né, do que aquelas pessoas que estão com a vida um pouco, a vida psicológica, vamos dizer assim, de uma forma mais estável, né? Então, o fator psicológico é bastante importante, principalmente na cefaleia tensional,
né? Aquela dor de cabeça, às vezes a pessoa está num estado um pouco depressivo, começa a ter dor de cabeça todo dia, aquela dorzinha no final do dia, né? Acompanhada de uma melancolia. Então, assim, é bastante frequente você ter fatores emocionais e, por vezes, a gente encaminha paciente para os psicólogos, né? Para poder fazer esse acompanhamento como uma terapêutica bastante interessante. Abordagem multidisciplinar, né? Tem uma outra pergunta Isso. aqui do Enzo. Boa noite. Quais são os benefícios da acupuntura no tratamento da cefaleia tensional? Você tem experiência, Léo? Eu tenho experiência pessoal, assim. Para mim foi legal. É, assim, a acupuntura ela funciona como uma terapia associada a outras terapias, né? Eu nunca deixei um paciente fazer só acupuntura, né? Eu sempre gosto de associar a acupuntura a outros tratamentos, né? A não ser quando os casos são um pouquinho mais leves, aí a gente às vezes lança a mão, por exemplo, na cefaleia tensional que o Enzo está perguntando, às vezes até só a acupuntura resolve, mas assim, na enxaqueca necessita de um acompanhamento talvez farmacológico associado, outras medidas, que o tratamento da enxaqueca é um pouquinho mais multidisciplinar, né? Não é apenas uma terapia, né? Mas ela pode funcionar bem assim nos casos de tensão, sim, com certeza. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, Felicidade de Palmas. A pessoa pergunta aqui, doutora Adria, me chamo Ranulfo Santana. O isolamento social desencadeou um estresse exagerado no público, inclusive no meio médico. O que trouxe de aprendizado essa pandemia? Então, assim, como você é um entrevistado, eu vou pedir que você fale a sua experiência sobre isso e eu vou falar rapidinho também. Então, é bacana. Eu achei assim que o maior aprendizado é de entender que todos nós somos frágeis, né? Todos somos iguais, todos somos frágeis e todos teremos comportamentos semelhantes ao se contaminar por um vírus desse, né? Existe um desequilíbrio emocional, a pessoa fica mais ansiosa e bastante interessante isso aí que ele falou a respeito dos profissionais de saúde. Realmente foi isso aí mesmo. Eu tive a oportunidade de atender no consultório enfermeiros, médicos, auxiliares técnicos, né, que desencadearam quadros de ansiedade bastante intensa. Mas o maior aprendizado é isso aí, todo mundo é igual a todo mundo, né? Todo mundo é suscetível, todo mundo é frágil, então todo mundo merece um acompanhamento. Com certeza. E acho que está igual para todos, né? Já é a segunda vez que eu fico esperando o resultado de teste para o Covid, por exemplo. E, e é horrível, né? A sensação de que será que é, será que não é? Já perdi noites nesse período nós estamos de fevereiro para cá, já precisei tomar remédio para dormir. Quando eu fiz a primeira cirurgia numa paciente com Covid e tumor cerebral, eu fiquei com um torcicolo e um espasmo muscular terrível, né? Então, assim, A imagem? a questão da ansiedade, a questão da perda do sono, da preocupação, todo mundo tem uma avó, alguém mais idoso na família, né? Então, isso mexeu com o emocional de todo mundo, né? E nós que estamos lá dentro, vendo as coisas desenrolarem, eu acredito que a gente vai ter aí o consultório dos nossos amigos psiquiatras depois, vão ter desdobramentos. Acho que a gente ainda na fase que a nossa adrenalina está no auge, né? Quando passar aí, que começar, que está todo mundo em alerta, quando começar a baixar isso aí do alerta, que a gente sair dessa pandemia, é que a gente vai entender realmente as repercussões no emocional de todo mundo. E começou de recessão, de pessoas que perderam o emprego, mudança de hábitos de vida, você falou, home office, tudo. Você sai de casa todo dia. Nós, né, Léo? Você que dá plantão em UTI, que entuba paciente, a gente sai de casa armado e sempre já preparado. Será que vai ser hoje? Né? Claro que se a gente não tiver um equilíbrio, a gente enlouquece, né? Mas, assim, não tá fácil não, gente. Tá difícil. E saber que nós somos iguais. Todos nós somos iguais, independente de credo, classe social, né? Essa pandemia trouxe para nivelar todo mundo.
Por mais que eu me arrume, saia na rua, bote uma maquiagem poderosa, eu tenho que colocar uma máscara. Então, assim, tá todo mundo igual atrás de uma máscara, né? Então, ela nivelou a gente, né? Quem se achava que era melhor que o outro, eu acho que isso daí caiu por terra. Ele veio para dar uma lição, eu acredito. Vendo por esse outro aspecto no ser humano, né? Para ver além do material, né? Com certeza. O doutor Sérgio Stella está aqui com a gente. Obrigada. Está dando parabéns para você, Léo. Está falando que confia a saúde de toda a família. Obrigada por estar aqui com a gente. Seu amigo Léo. Uma pergunta. A Gabriela agradecendo pela resposta. A Maiara, 38. Me identifiquei agora nessa situação, doutor. Perfumes fortes me causam muita enxaqueca. É o perfume que causa enxaqueca? Como é que é isso? A mesma Então, história só voltando, Sérgio, um grande abraço para você também. Realmente, o perfume, né, é um deflagrador de crise de enxaqueca bastante importante. Principalmente os perfumes mais amadeirados, aqueles perfumes mais fortes. E não é, logicamente, a causa da enxaqueca, mas é um deflagrador bastante frequente. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cefaleia já fez até uma campanha pedindo para as pessoas não passarem perfume quando forem, por exemplo, a uma aula, a um congresso, né, que evitem esse passar de perfume exagerado, porque realmente tem pessoas na classe ali, na sala de aula, que pode vir a ter um episódio de uma dor de cabeça intensa por conta do seu perfume. Então, o perfume é frequentemente um deflagrador bastante importante de crise de enxaqueca. Okay. Uma outra pergunta da Érica Souza, 26. Sinto muita dor de cabeça, às vezes com ânsias de vômito. Será que é enxaqueca, doutor? Então, a náusea é um sintoma bastante frequente nas enxaquecas, né? E não só náusea, mas aí a gente teria que ver como que é os outros comportamentos dessa dor de cabeça. Se existe fotofobia, né, se a luz incomoda, aonde é que dói, qual é a intensidade, quanto tempo ela dura. A gente sabe que a dor de cabeça pode durar de 4 horas até, a enxaqueca, né, pode durar de 4 horas até 72 horas. Então, às vezes o paciente dorme com dor, acorda com dor, barulho incomoda bastante. Então, a náusea realmente é um fator bastante associado aí nas enxaquecas, mas temos outros critérios para tentar fazer um diagnóstico, né? Se ela tem fenômenos de aura, né, que são essas alterações visuais, ou alterações de vertigem, ou alterações de dormência, né? E quantos episódios semelhantes a esse ela já teve. Nas enxaquecas sem aura, você precisa ter pelo menos 5 episódios desses para você confirmar que a pessoa tem uma enxaqueca sem aura. Com aura, pelo menos 2, né? Mas pode ser sim um quadro de enxaqueca. Tem uma outra perguntinha aqui da Aurinole. Gostaria de saber por que sinto muitas dores de cabeça. Até o vento vindo do ventilador faz piorar. Tomo analgésicos demais, por semana 3 ou 4, sempre. O que pode ser isso, doutor? O Adria, você pode repetir? Cortar um pouquinho. Posso. A Aurinólia está perguntando. Gostaria de saber porque sinto muitas dores de cabeça. Até o vento vindo do ventilador faz piorar. Tomo analgésicos demais. Por semana, 3 ou 4, sempre. O que pode ser isso, doutor? É a questão que a gente já comentou anteriormente. O abuso de analgésico, ou seja, usar analgésico mais do que 2 vezes por semana, 2, 3 vezes, já é considerado, né, um abuso. Então, possivelmente ela está piorando, ela está tendo dor de cabeça, porque está tomando analgésicos de forma errada, e às vezes analgésicos não são convencionais para o tratamento da enxaqueca, né? E a enxaqueca também ela tem uma questão climática, mudanças de temperatura bruscas, né? Não sei se o ventilador dela chega a tanto, mas
pode realmente desencadear crises de dores de cabeça. Você dormir, por exemplo, num quarto muito gelado, muito frio, para quem já tem uma predisposição a ter enxaqueca, você pode deflagrar uma crise de dor com certeza. E o oposto também, eu percebo, Adria, não médica, os períodos mais quentes daqui de Palmas, para mim, são mais complicados. Ah, sim. Falou, né, doutor? Quem tem enxaqueca sofre, né? Com certeza. Com certeza, sim. Outra pergunta aqui. A Thaís, personal, está falando aqui. Estou com enxaqueca há 5 dias. Nada passa. Isso está provocando um grande estresse. Tem dias que dói do lado direito, outros no lado esquerdo. Sinto pulsar. E colocou um monte de caretinha aqui chorando. Então, essa dor de cabeça dela pode ser que necessite de uma avaliação mais criteriosa. Já entra naquela situação dos sinais de alarme, né? Houve uma mudança no padrão de dor de cabeça, talvez ela tivesse só dor de cabeça eventual, e agora ela está há 5 dias com dor de cabeça. Então já passou daquele período de uma enxaqueca comum, né? Uma enxaqueca comum geralmente vai aí até 72 horas. Então, ou ela entrou numa situação que a gente chama de status migranoso, que a dor de cabeça fica mais refratária por mais dias, ou pode ter algum outro fator associado. A questão que a gente falou lá da pulga e do carrapato, né? Às vezes já tem o diagnóstico de enxaqueca, mas existe algum outro fator, então entra naquela característica de já acende uma luzinha amarela, deve fazer uma avaliação médica com certeza. Então, Thaís, procura ajuda, tá? O doutor deu um alerta aí, né? Então ela já está fugindo do que é o normal. Não quer dizer que é outra coisa, mas é bom checar, né? Ir no especialista para ver se é só enxaqueca mesmo, se não tem algo mais, né? Não fica 5 dias, já é demais. Eu não sei como que você está aguentando. No terceiro, hoje em dia eu não tenho mais paciência, não. Com 45 anos, Léo, eu não fico tolerando dor, não. Até para ter o batidão que eu tenho, como é que eu vou fazer consultório com enxaqueca? Ninguém dá conta, não. Eu sinto já como que vai começar um aviso, já aborta a crise, ou um Sumax nasal, não tenho paciência de ficar tolerando dor, não. Eu fico admirada de pessoas que chegam lá e me dizem que já estão com dor há 15 dias. Como que a senhora está aguentando? Dá para você ter uma qualidade de vida com enxaqueca? Eu não aguento. E tira todo meu brilho, assim. Parece que você está vendo cinza, quando você sai da crise, é aí que você vai ver as cores Essa é a sensação que eu tenho. Tem muito tempo que eu não tenho uma crise dessa, mas assim, a sensação é que você está vendo o mundo em preto e em branco, quando você sai da crise é que você começa a observar as cores. Só quem tem enxaqueca mesmo para saber o tanto que incomoda e que pode afetar a tua qualidade de vida. Eu vou adiantar aqui, porque quando dá 1 hora, Léo, a gente tem aqui 12 minutinhos ainda. Quando dá 1 hora, o Instagram cessa. E aqui tem assunto para a noite inteira, mas é 1 hora e eu já vou ler a próxima pergunta. A dona Neide Martins está perguntando aqui. A minha sobrinha tem esclerose tuberosa. Dependendo do alimento, o sobrinho, que ele ou ela come, sente muita dor de cabeça. Pode ser enxaqueca? Pode ser enxaqueca. Possivelmente, essa dor de cabeça, às vezes, não tem relação nenhuma com a esclerose tuberosa, né? Essa dor de cabeça com piora alimentar é muito frequente nas enxaquecas. E quais seriam os alimentos, vamos dizer assim, mais frequentes, né? Chocolate, os queijos, principalmente os queijos maturados, né? Vinagre, embutidos tipo salame, presunto, salsicha, principalmente nas crianças que gostam de ficar comendo hot dog, também pode ter episódio de enxaqueca, né? Então, assim, algumas frutas, por exemplo, melancia é quase que mortal para quem tem enxaqueca. Comer melancia para quem tem enxaqueca é terrível. Banana também, algumas pessoas. Mas o que é mais interessante é assim, esses alimentos, eles devem ser evitados. Você não precisa falar com a pessoa que ela nunca mais pode chupar melancia.
Existem fases da vida que ela vai ficar mais, vamos dizer, suscetível a deflagrar crise de dor de cabeça quando chupa melancia. Outras fases não. Então a gente pede para dar um tempinho. Olha, tenta identificar qual é o fator alimentar mais frequente, evita por um certo período e depois você tenta outra vez, né? Porque a dica grande é a gente tem que viver, a gente tem que aproveitar as coisas gostosas da vida também. Então não posso falar, você vai no... pois é, eu vou falar, não, nunca mais... Com remedinho guardado. Não vou falar, nunca mais coma chocolate, né? E é engraçado uma situação que eu estava vendo, às vezes esses alimentos também, eles deflagram dores de cabeça em situações mais do cotidiano. Por exemplo, às vezes uma pessoa faz uma viagem para a Europa, chega lá, come queijo, come bastante chocolate, toma vinho e não sente dor de cabeça. Quando ela volta, aí volta a ter dor de cabeça, né? Então aquele período mais chique, vamos dizer assim, a dor de cabeça às vezes fica um pouquinho mais tranquila. Então a gente não corta tudo, mas tem que alertar que determinados alimentos com certeza pode deflagrar crises e no caso dessa pessoa com certeza deve ser a enxaqueca mesmo. Tudo na vida é bom senso, né, Léo? O meio tentar dosar, né? Aqui, outra pergunta. O bruxismo piora a cefaleia? A Thaís perguntou pra gente se o bruxismo piora a cefaleia. Sim, o bruxismo piora as dores de cabeça, principalmente as dores de cabeça tensionais, né? Você pode ter algias na face, dores na face, né? E o bruxismo tem tratamento, o tratamento costuma ser bastante eficaz, aplicações de toxina botulínica, então ele tem que ser avaliado, né? E por vezes a gente precisa de uma avaliação mais criteriosa com um dentista especialista, por exemplo, em ATM, para investigar como que anda a articulação, mas deve ser tratado sim, porque senão ele pode piorar o quadro de dores de cabeça, com certeza. A nossa amiga Dolores. Oi, Dolores. Mandando um beijo aqui pra gente, dando parabéns. Bom que você está aqui com a gente. Perguntas? Não tem mais perguntas. Só fazendo um... Tem várias... Oi. Deixa eu só passar uma novidade, que eu acho que deve ter algumas pessoas que têm enxaqueca, né? E do final do ano para cá, do final do ano de 2019, foi lançado algumas medicações bastante interessantes agora para o tratamento de enxaqueca, né? Que seria um novo patamar, vamos dizer assim, de tratamento, que são os anticorpos monoclonais. Eles estão chegando aí com bastante força no mercado, vai ser uma medicação bastante promissora, um novo tipo de tratamento, né? Então, em breve, eu já estou utilizando em alguns pacientes, em breve a gente já vai ter um feedback bastante interessante, porque é uma medicação totalmente diferente de todas as outras anteriores que a gente já teve acesso, né? Então esses anticorpos aí vai ser o novo sucesso, vamos dizer assim. E o melhor que é uma injeção ao mês, né? A gente faz uma injeção por mês, faz o controle, e a tendência é que a resposta seja bastante interessante. Eu até convidei a moça do laboratório deles para acho que ela está assistindo a gente na live. Eu tenho acompanhado essa questão também, assisti alguns fóruns do pessoal que já tem algum tempo na frente, né, já utilizando a medicação. E, assim, a resposta deles é bem animadora. E assim, eu já pensei, opa, se por algum motivo aí, o estresse, alguma coisa, eu entrar em refratariedade, já tem uma opção melhor, graças a Deus, que está evoluindo, né? Vai ter que usar, vai ter que usar o Engalho. A outra pergunta aqui da Amanda: tenho vários episódios de dor de cabeça durante a semana. Tomo analgésico a cada 8 horas e não melhora. Parece com a pergunta anterior. Então, ela já transformou a dor de cabeça de uma enxaqueca simples, né, para uma situação que a gente chama de migrânia crônica. Ela já tem mais dias no mês com dores de cabeça do que sem dor de cabeça. Isso pode ser
pelo abuso do analgésico, muito frequentemente é pelo abuso do analgésico, mas pode ter outros fatores de piora também. Esse paciente aí é o paciente ideal para a gente tratar aí com as medicações aí, os anticorpos monoclonais, é a nova proposta, né? Você vê que ela já deve ter usado várias propostas terapêuticas, já deve ter feito tratamentos preventivos aí com mais de 3 remédios, então é uma paciente que precisa ser analisado para tentar firmar esse diagnóstico de uma migrânia crônica, né? Uma dor de cabeça mais cronificada, e iniciar um tratamento mais adequado para sair dessa rotina ruim e resgatar aí a qualidade de vida, né? Tem uma última pergunta aqui, eu vou encerrar com essa pergunta aqui. Ainda tem mais? A dona Joselma Cornélio está perguntando assim: é verdade que a neurologia, no caso a medicina, está chegando à conclusão que a fibromialgia é genética? É uma pergunta interessante. Eu assisti a uma palestra uma vez que considerava assim, a fibromialgia como uma enxaqueca do corpo inteiro, né? E hoje a gente já tem uma certeza absoluta que a enxaqueca é de causa genética, né? Você tem uma predisposição genética a ter aquele tipo especial de dor de cabeça e vai desenvolver ao longo da vida a doença a enxaqueca de acordo com o seu estilo de vida, o que você come, qual é o seu nível de estresse, né? Então é possível, às vezes, você ter a própria enxaqueca ali incubadinha ali e não ter a doença propriamente dita no sentido de sintomas. Mas tem que estar sempre regularizando o seu estilo de vida. E a fibromialgia é mais ou menos por esse caminho aí. É como se fosse uma enxaqueca do corpo inteiro. É uma doença bastante incapacitante que tem que ser levada a sério, com certeza. Mais uma perguntinha. A Geise Stella: aumentou o número de pessoas que apresentaram enxaqueca ao longo da pandemia? Sua experiência Sim, de história. com certeza aumentou bastante. A gente já tinha comentado isso no início, né? Por fatores aí de estresse, de alimentação que está bastante diferente, as pessoas estão fazendo menos atividade física ou até abandonaram a atividade física nesse período, né? Então, com certeza aumentou bastante aí. Não só relacionado ao vírus, não tem nada a ver com a contaminação, né? É relacionado mais à questão do isolamento, né? Embora o corona pode ocasionar dores de cabeça também, é um sintoma frequente. Cada vez mais a gente tem visto publicações, né, em relação às complicações do coronavírus. Eu acredito que ainda vai haver muito mais descobertas por aí, mas a relação deles já como causador de AVC, de trombose venosa cerebral, né, de doenças cerebrovasculares, né? Já tem uma relação. Não quer dizer que a gente não sabe quais são os casos que vão evoluir, né? Quais são os fatores de risco, que paciente que vai complicar, não só do ponto de vista neurológico, mas sistêmico, né? Então a gente tem muito aí ainda que aprender com essa doença, mas que mudou, né? Mudou o planeta, mudou tudo. E que a gente tem que ter cuidado para os cuidados físicos, mas assim, tentar manter o equilíbrio, né? Para não adoecer do ponto de vista emocional. Que a gente tem visto aí pessoas perdendo mesmo o equilíbrio, precisando de auxílio até do nosso colega da psiquiatria, por conta do medo, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esse medo e a vida continua, né? Até a pandemia. Com certeza. Acabar, né? Certeza. Bom, gente, tá muito bom, tá muito legal, mas nosso tempo tá acabando. Eu vou falar umas palavrinhas finais aqui e deixo para você terminar. Eu quero agradecer assim de coração. Eu sei que você não é muito de internet. E você ter aceitado esse meu convite com uma insistênciazinha, isso para mim eu fiquei orgulhosa, porque eu sei que foi pelo carinho que você tem por mim, e muito obrigada mesmo por estar sendo parceira aí com essa brincadeira de esclarecer. A gente vai estar aí dando continuidade, mas é muito bom aproveitar para estar conversando com pessoas que a gente tem um carinho. Você é uma das pessoas que eu tenho
um afeto grande. Menino do bem, que eu brinco assim, aquele da aura boa, né? E brigadão mesmo. E, pessoal, o doutor Leonardo, neurologista de excelência, onde é que eles podem te encontrar, doutor Leonardo? Onde é seu consultório, caso alguém queira ir com um super especialista de dor de cabeça? Fala aí só o seu endereço. Adria, obrigado pelas palavras, uma boa noite a todo mundo aí que assistiu a nossa live, né? Realmente eu não sou muito assim de internet, mas já aceitei pelo... Bem, viu? Você saiu muito bem. Aceitei pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho, sempre de uma forma exemplar, né? Então foi muito legal. E trabalho com consultório médico lá no Espaço Médico, lá no 9º andar do Espaço Médico, ali na Avenida Teotônio Segurado. Né? Se alguém, porventura, quiser uma avaliação mais criteriosa, estamos à disposição. Mas foi muito bom e foi um prazer ter participado. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Continue conosco. As próximas semanas a gente está animando, vamos estar trazendo outros colegas. E aí, no decorrer da semana, vocês vão descobrir qual vai ser o próximo assunto. E continuem com a gente. Quem puder compartilhar, divulgar o nosso trabalho, tá bom? É feito com muito carinho. Léo, mais uma vez, Deus abençoa, proteja você e sua família. Muita paz, viu? Muita paz. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Tudo de bom. Adorei.